Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para corrigir mais uma questão da ESAF. E por coincidência hoje, nós vamos corrigir uma questão da CGU, aplicada em 2012, e mais uma questão abordando poder disciplinar e poder de polícia. Uai, professor, isso cai muito em prova? Cai demais, viu, gente? Para responder as questões da ESAF, você tem que ir afiado no que se refere à diferenciação entre poder de polícia e poder disciplinar. E antes de responder a questão 19, que traz aí algumas situações, lhe perguntando se as situações caracterizam disciplinar ou de polícia, vou logo tecendo alguns comentários sobre esses dois poderes. Gente, olha só. O poder de polícia, ele é exercido pela administração pública com o objetivo de restringir, de limitar, de condicionar atividades exercidas por particulares em prol da coletividade. Então, no exercício do poder de polícia, a administração quer evitar ou quer impedir que determinados particulares, ao exercerem as suas atividades, causem prejuízos a toda a coletividade. Então, é para isso que serve o poder de polícia. O poder de polícia, ele não vai incidir sobre pessoas. Ele vai incidir sobre atividades, bens e direitos. O que incide sobre pessoas é a polícia judiciária. Já falamos isso aqui anteriormente. Então, grave bem. Para que a administração pública possa exercer o poder de polícia, ela não tem que possuir previamente algum vínculo com aquele destinatário do exercício do poder de polícia. Não tem que ter vínculo. Por exemplo, o administrador público, ele saiu para uma fiscalização. O agente da vigilância sanitária saiu para uma fiscalização. Em determinado estabelecimento, que sequer tem alvará para funcionar, ele encontrou material que estava sendo comercializado em desconformidade com a legislação vigente. Como assim? Tinha vários produtos lá de consumo que estavam sendo vendidos sem rótulo, embalagem adulterada, então a data de vencimento adulterada. Então, esses produtos estavam em desconformidade com a legislação vigente. Então, nesse caso específico aí, aquele estabelecimento comercial não tinha qualquer vínculo com a administração. Na verdade, não tinha nem alvará para funcionar. Só que aí, em virtude da inexistência de vínculo com a administração, será que a administração está proibida, está impedida de aplicar uma sanção a esse estabelecimento? Não. A administração pode, inclusive, interditar o estabelecimento. Se o agente de fiscalização ele decidiu interditar o estabelecimento, naquele momento ele está exercendo o poder de polícia. O mesmo aconteceria se ele resolvesse aplicar uma multa. Estaria exercendo o poder de polícia. Então, não existe vínculo entre particular e administração. Neste caso, estará sendo exercido o poder de polícia. É diferente o exercício do poder disciplinar. Por quê? Porque para o exercício do poder disciplinar, deve existir previamente um vínculo entre a administração e o particular. Tem que existir um vínculo? Tem. Que tipo de vínculo, professor? Sei lá, um vínculo contratual, um vínculo legal. Eu sei que a pessoa que está sendo punida, com base no poder disciplinar, ela tem que possuir um vínculo com a administração. Por exemplo, servidor público. Candidato foi aprovado em concurso público, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício e começou a trabalhar. 10 anos depois, ele praticou uma infração. E aí, a administração resolveu aplicar a ele a penalidade de suspensão. Essa suspensão está sendo exercida com base no poder de polícia ou no poder disciplinar? No poder disciplinar. Mesmo porque existe um vínculo jurídico entre o servidor e a administração. Se existe o vínculo jurídico, aquela suspensão está sendo aplicada com fundamento no poder disciplinar. Que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver em outra oportunidade, ele é consequência do poder hierárquico. Em razão da hierarquia, nós temos o chefe e o subordinado. Então, quem permite ao chefe aplicar uma penalidade ao subordinado é a hierarquia. Só que quando ele vai aplicar a penalidade,
A penalidade em si está sendo aplicada com o fundamento do poder disciplinar. Então, para a aplicação do poder disciplinar, existe antes um vínculo entre a administração e o particular, destinatário daquela penalidade. Ok? Então, vamos lá analisar o texto da questão. Questão 19. A coluna 1 abaixo traz exemplos de atos punitivos da administração, enquanto que na coluna 12 encontram-se os fundamentos de sua prática. Correlaciona as colunas para, ao final, assinalar a opção que contenha a sequência correta. Coluna 1. Primeiro item. Penalidade de demissão a um servidor público. E aí, poder disciplinar ou poder de polícia? Não sei, professor. Qual que seria? Responda a seguinte pergunta. Existe vínculo jurídico entre o servidor e a administração? Existe. Então, nesse caso, vai ser exercício do poder disciplinar. Segundo item. Multa de trânsito. Acabou que estava lá, andando pela rua com o seu veículo, quando de repente o sinal vermelhou e ele passou direto. Foi multado. E aí? Existia um vínculo entre a administração e aquele particular? Não tinha vínculo jurídico nenhum, não. Então, neste caso, nós temos o exercício do poder de polícia. Terceiro item. Apreensão de veículo. O veículo estava com a documentação irregular, a administração foi lá e apreendeu o veículo. Nesse caso, existia um vínculo anterior entre a administração e o particular, dono do veículo? Não. Então, eu tenho exercício do poder de polícia. Terceira hipótese. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Olha, aqui eu tenho uma das penalidades previstas lá no artigo 87 da Constituição, melhor, artigo 87 da Lei de Licitações. Então, o artigo 87 da Lei de Licitações, ele prevê várias hipóteses, várias penalidades que podem ser aplicadas aos particulares. Qualquer particular, professor? Não. Somente o particular que já possui algum vínculo com a administração, mediante um processo licitatório ou mesmo depois de já ter assinado um contrato administrativo. Então, vamos supor que o particular ele participou de uma licitação, venceu a licitação e assinou um contrato administrativo com o poder público. E aí, gente, durante a execução do contrato administrativo, esse particular praticou um ato ilegal, praticou um ato irregular. Como assim ato irregular, ato ilegal? Sei lá, uma inexecução contratual, deixou de cumprir uma cláusula do contrato. Nesse caso, foi aplicada a ele, em virtude da inexecução, do descumprimento de uma cláusula contratual, a declaração de inidoneidade. E aí? Poder de polícia ou poder disciplinar? Não sei, professor. Pergunta. Existia um vínculo entre esse particular e a administração? Existia. Era um vínculo contratual. Antes disso, ele havia assinado um contrato administrativo. Então, como ele havia assinado previamente um contrato administrativo, ele tinha um vínculo. Então, quando ele foi multado, quando ele foi declarado inidôneo ou outras penalidades, estava sendo exercido o poder disciplinar, já que existia um vínculo. Fácil, né? Também acho. É tudo uma questão de familiarização com a forma de abordagem da questão na hora da prova. Certinho? Então, foi um prazer. Até a próxima. Tchauzinho.